Boa noite, Cirlei, tudo bem? Boa noite, Cris. Oi! Ela apareceu. Quanto Tudo tempo de bem? vocês, saudade de vocês. Oh, é verdade, né? Não dá mais para ficar sem, hein? Tá Não dá, começando a não. ganhar, tá começando a criar um clima. A, Um grude. a nossa dose semanal faz falta. Oi, Faz meninas! falta. Oi, meninos! Oi, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Vocês conseguem ver o cartaz? Eu vi! Que lindo! Aí eu pensei, nossa, ela fez um banner para nós. Que fofo! Joia. Boa noite, Larissa. Boa Significa noite. que significa que a relação só tende a ser muito longa. Com certeza. Isso aí não tenho dúvida. Legal. Jamais. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Lu foi uma das ganhadoras do livro, né? Da Cirlei do Rui, da Intrépides. Gostou, Lu? Dá um. Ok. Ai, que legal. Joia. Foi uma briga para tirar uma foto, mas ainda ela vai postar agradecendo ainda. Ah, joia, Lu, que bom. Aproveita, curta bastante. Cris também, né? É a outra ganhadora, né? Não, Cris. não, quem ganhou foi a Cíntia. Ah, é a Cíntia. Ah, é a Cristina É, que está ali. Ah, tá. Cíntia, é. parabéns. Não, quem ganhou o seu livro uma foi a Cíntia Nascimento e a outra foi a Lu. Ótimo. Cris, então nós temos que sortear mais um para ver se você leva, tá? Ai, coração, coração, coração. Ela perguntou hoje, e ela vai ser com a Cirlei, com o Rui, Oficina? Ela falou, oba! Que joia. Então, estamos com um temão, né, É um Glória? tema maravilhoso, Maravilha. maravilhoso. Deixa eu ver, eu sempre brigo, apanho para colocar o tema em destaque, viu? Aham. Mas eu vi que Motiva- isso não é. Eu vi que. Ó, a Lu está agradecendo. Gostei sim, Cirlei. Obrigado. Que bom, Lu. Eu estou dizendo assim, eu sempre apanho, mas eu percebi que não é só eu que apanho para colocar, fixar o tema. Vocês apanham? Rui, fala aí a verdade. Vocês apanham também? Apanhamos, apanhamos. E, inclusive, Glória, não sei se você tem percebido nas suas lives também. Boa noite para todo mundo, primeiramente. Boa noite para você. A internet, ultimamente, não tem ajudado muito também, né? É geral. Isso é geral. Sabe por quê? É. Porque o congestionamento do próprio Instagram não Aham. estava preparado para tanta lives, né? Assim, de uma hora para outra explodiu, né? E o cenário mudou, né? Então ninguém estava esperando justamente isso. Então muitas Sim, pessoas que nunca fizeram live, né? E então agora tem que fazer todo jeito, todo tempo, toda hora, todo instante, né? Assim, para aparecer realmente, principalmente os empresários, quem está vendendo algum produto, serviço, tem que aparecer, né? E sim. se não Isso aparecer, mesmo. realmente está fora do mercado, né? E o que o Bill Gates falava que parecia ser lá atrás, lá na frente, foi tudo atropelado e Aconteceu. agora é agora, né? Aham, Então, assim, exatamente. aí as redes sociais, o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, porque as pessoas estão correndo para o Instagram, né, para fazer a live. Então, Sim, está sim. Sim. congestionando. E às vezes a gente pensa Nossa, que é o sinal da internet, mas não é. É o próprio é. congestionamento, que já foi feito um estudo já sobre isso, que eles estão melhorando a Aham, plataforma também nesse sentido, porque não estava esperando uma demanda tão gigantesca como está de live, né? Isso sim. mesmo. E olha, nós estamos preparando pessoas, Glória, para ela fazer live, mas a live dela já está marcada. E aí, assim, elas entram em contato, eu preciso me preparar, eu preciso me organizar para amanhã fazer a live. Vamos embora? Vamos treinar o povo aí para poder enfrentar esse desafio que são as lives.
É, Você exatamente. está travando. Voltou. Tá travando. O de vocês já Essa está live travando um está horrível. pouquinho. É. Com chuva, congestionamento do Instagram, a internet Exatamente. agora, as lives agora tem que ter sorte e É, paciência. isso E mesmo. sorte, paciência e persistência. É. E Assim, persistência. qualquer Faltou coisa a gente essa, Rui. sai, qualquer coisa a gente sai, volta, vocês ficam aí, ou É, vem com a gente. não Não fujam. fuja. Exatamente. É exatamente isso. Faltou essa palavrinha mágica, persistência. Aham. Ó, o tema hoje é maravilhoso. Boa noite para todos. Sejam todos super bem-vindos. 2 semanas que a gente não teve esse envolvimento maravilhoso aqui de estar junto com vocês, mas estamos retomando e de uma forma mais precisa, né, Sirlei Rui, com a graça de Deus, para a gente seguir Isso. contribuindo, né, com temas relevantes, com temas importantes. Para quem não me conhece, eu sou Glória Maria Fernandes, diretora da Contrac Contábil, e os nossos parceiros maravilhosos, Sirlei e Rui, da Intrépides. Pode se apresentar a vocês também. Sempre chega uma pessoa ou outra mais nova. Sim, sim. Isso. Então, eu sou o professor Rui, sou vice-presidente do Instituto Intrépides e, junto com a professora Sirlei, tocamos aí esse instituto que tem como propósito principal, o próprio nome já diz, né, promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do ser. E estamos aí desde o final de março, né, fazendo uma né, das nossas lives. Desde o começo de março, nós estamos nessa parceria com a Glória, com a Contrec, conversando sobre esse momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia, como se reinventar, como viver, como passar por tudo isso, né? Mas principalmente como se reinventar diante disso tudo. Né? E aí, até estava comentando com a Sirlei essa semana, eu estava lendo alguns artigos, né, em alguns jornais, e de algumas coisas que a grande imprensa começa a repercutir agora, né, em artigos, a ideia da necessidade de se reinventar, de estar preparado para recomeçar. Eu falei para a Sirlei, a gente já conversava sobre isso com a Glória, lá do mês de março a gente já falava isso, né? Exatamente isso. Eu tenho essa mesma sensação. Eu começo a ler de grandes assim, empresários, etc., começam assim, especialistas na área, etc., eu falo assim, caramba, isso aí a gente já falou desde março. Né? Nós já estávamos falando isso, ó. Desde março, estamos antecipados, estamos bem na frente, viu? Isso é importante. A Conec e a Intrépides, estamos bem à frente de muita gente aí, porque a gente já vem batendo. E quando eu vejo o tema, eu falo, caramba, a gente falou sobre isso, a gente trabalhou sobre isso em março e tudo, e agora que o povo começou a acordar sobre diversos temas que a gente já vem trabalhando já há um bom tempo, né? Uhum. Boa noite, Toninha, seja bem-vinda também, você. É muito bom ter vocês por aqui. Hoje o tema é maravilhoso, né? Assim, motivação. Como motivar a equipe em tempos de pandemia, né? Então, assim, é um grande desafio para o gestor, para a liderança, para os empresários de um modo geral. Porque motivar, como é que o líder vai motivar num cenário tão caótico que ele mesmo não sabe como lidar ainda, né? E como é que vai fazer esse processo? Porque diante desse reflexo da demissões, baixa de salários, os funcionários estão tendo carga reduzida de trabalho, então começa a afetar também o bolso, porque começa a reduzir os valores, né, de ganho. E fora a questão de demissões ao redor, né? Que isso também começa a trazer uma ansiedade, uma aflição, um estresse, uma preocupação, de um modo geral, né, para o colaborador, e dizer, será que vai chegar a minha vez de eu ser demitido? E se chegar, como é que eu faço? Né? O que eu vou fazer? Então, assim, nesse cenário, tanto para a liderança, que também está no risco de também ser demitido, né, ou de baixar, como conheço vários líderes de grandes empresas, que dizem, poxa, acabei de saber a informação que vai reduzir minha carga de trabalho, porém vai reduzir também meu salário, mas ainda, graças a Deus, que eu ainda tenho um emprego, né? Então, assim, se o próprio gestor, né, a liderança que está ali, está se sentindo aflito nesse momento, como motivar a sua equipe nessa circunstância, né? No cenário de incertezas, tanto para o colaborador,
como o próprio gestor. Então, essa problemática é muito assim pertinente e é um tema que vai levar um bom tempo para poder se estabilizar nesse sentido, né? Porque é um tema que é frequente, né? Esse tema que nós estamos trazendo hoje, com certeza vai ser temas futuros, né? De muitas empresas. Por quê? Como motivar a equipe se o nosso gestor também precisa ser motivado? Né? Então, assim, é uma problemática gigantesca. Né? Então, nunca na época necessitou de um líder, da liderança, de forma tão precisa. Nunca necessitou de forma tão precisa que o líder, e tanto os principalmente a liderança, tenha uma inteligência emocional, tenha uma reflexão, tenha um autocontrole de si próprio, o autoconhecimento de suas competências, para que ele possa não só se motivar e saber a responsabilidade dele de motivar pessoas, de motivar a sua equipe. Por quê? Porque gradativamente, no decorrer dessa pandemia e após a pandemia, vai ter exatamente esse reflexo. Queda de produção, da produtividade, vai ter cada vez mais pressão das grandes empresas junto a esse público para ter resultados, porque aí, se não tiver resultados, como é que vai manter os empregos? Né? Então, assim, é uma bola, é um efeito dominó que precisa ser trabalhado constantemente. E aí eu vou deixar você, Cirlei e o Rui falarem um pouquinho sobre isso. Então, e nós preparamos, pensando na tua realidade com as empresas. Boa noite, em primeiro lugar, eu sou a Cirlei, a presidente do Intrépides, e nós estamos aqui, então, para desenvolver esse tema que a Glória apresentou super bem, que nós não vamos conseguir lideranças motivadas para motivar as suas equipes se não pensarmos que essas lideranças é que precisa primeiro ser motivadas. Então, é fundamental fazer um trabalho com essas lideranças, inclusive nós já estamos, como nós falamos no início, nós estamos, Glória, sem brincadeira, né? Nós estamos há pelo menos 2 meses, 3 meses na frente de tudo que vem sendo discutido agora. Isso, para a gente, é um orgulho e é um feedback muito legal. Enquanto lá atrás nós já estávamos falando, há 2, 3 meses atrás, sobre trabalho home office, como fazer o trabalho home office, como cuidar com esse trabalho, os atendimentos no home office. Agora que as pessoas estão... motivação, exatamente, a motivação da equipe, a gente já vinha trabalhando. Isso aqui que a gente tema hoje, a gente vai o quê? Vai funilando cada vez mais, né? E a gente, exatamente, é um orgulho para a Contrec Contábil, que a gente senta com a equipe e dá entrevistas, porque a gente senta e escolhe temas que poucas empresas ainda estão pensando. Né? Exato. E eu acredito que esse serviço, essa troca, só nos enriquece e só enriquece quem está aí nos acompanhando. Já vou aproveitando. Deixa um likezinho, deixa uma curtida, vai lá nas nossas redes, no nosso site, no nosso YouTube, no Instagram. Deixa lá uma curtida. Por quê? Porque a gente também está aprendendo que a gente precisa de curtida, que a gente precisa de comentários, que a gente precisa de sugestões para atender melhor. Sugestões de tema, exatamente. E saber puxar para as pessoas, no modo geral, que você está participando de nossas lives e está tendo um resultado positivo, está sendo um agregador para você, né? De um modo geral. Então, isso mostra uma corrente e a gente vai cada vez mais entender qual é a necessidade das pessoas, né? Exatamente. E aí, esse tema hoje de motivação, eu quero falar com a liderança. Por que a gente precisa falar com as lideranças hoje? Nós podemos até montar na próxima semana a motivação das equipes, mas hoje a gente precisa falar com as lideranças. Até porque, muitas vezes, a gente não se coloca no lugar dessas lideranças o quanto está sendo difícil. Então, a gente tem que pensar que essas lideranças muitas vezes é dono da empresa que está pensando em fechar, que está tendo dificuldade para enfrentar. Como é que essa pessoa, esse líder,
ele tem condições de motivar a sua equipe se tá faltando para ele. E é aqui que eu vou entrar, então, com o nosso tema. Não existe motivação de fora para dentro. Exatamente. A motivação, ela é interna, ela é intrínseca. É intrínseca, exatamente isso. Então, se a gente não se trabalhar, líder, empresário, se a gente não se trabalhar, nós não vamos conseguir o material, a ferramenta, a instrução, até a postura, para poder atender aquelas pessoas que em uma situação, se for comparada à nossa, ainda está mais debilitada. Então, a gente precisa ter essa força. Eu sei que tem momentos que dá vontade de desistir. Eu sei. Uma fraquejada, né? Não esqueça que também somos empresários. Daquela Exatamente, fraquejada, né? A gente pende assim um pouco, tá pesado, mas não podemos desistir. É como o pai e a mãe. Se os filhos estão desmotivados, se o filho está desanimado e a mãe chega e diz, olha, eu também estou, então vamos unir aqui, morrer todo mundo afogado aqui, vou andar do morreu na praia. Não é assim. Nós precisamos, mesmo sabendo que a situação não é de fácil compreensão, de fácil trato, nós precisamos garantir a nossa confiança para passar essa confiança para os demais. E aí nós estamos falando de comportamento. É o meu comportamento que vai medir o grau de ação. Porque o que é a motivação? É um motivo para a ação. A palavra diz motivação. Eu tenho que ter motivação para a ação. E a motivação para a ação é qualquer ação. Se nós hoje pararmos para pensar qual é a motivação que faz nós levantarmos da cama de manhã cedo, ir para o nosso trabalho, enfrentar toda essa condição de adversidade que estamos vivendo, nós vamos pensar o seguinte, não está fácil, mas eu ainda tenho que manter dentro de mim essa esperança, esse motivo para fazer alguma coisa para mudar o que eu estou vivendo. Por quê? Porque por mais que esteja difícil, eu tenho dois olhares, que são os nossos comportamentos, para a mesma situação. E nós já falamos sobre isso aqui, né, Glória? Que são a visão pessimista da coisa e a visão otimista. Então, nós observamos o mundo sobre essa ótica. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Ela é a ganhadora do livro. Boa noite, Cíntia. Então, é como se eu tivesse um óculos, uma lente, aonde a minha lente faz com que eu, apesar das dificuldades, veja alternativas inovadoras, vejo formas de me recriar, de me adaptar, de criar uma situação favorável para mim. Olha, então eu tenho um motivo para a ação. Se eu tiro essa lente e eu coloco outra lente, eu tenho a lente do não vai dar certo, não vamos conseguir, vamos ter que voltar, ou está piorando, ou não tem alternativa, o que eu vou fazer? Vou ficar desempregada, vou ter que fechar a empresa, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então, olhares. Então, observar e interpretar a realidade sob que perspectiva? É uma opção. É uma opção, exatamente. É uma opção. Né? Se eu colocar a lente do pessimista, meu comportamento vai ser pessimista, minhas atitudes vão ser pessimistas, meu pensamento vai ser pessimista, e eu não vou ver saída. Agora, se por outro lado... exatamente. Pode falar, pode continuar, Cília, desculpa. Se por outro lado, apesar da dificuldade, eu consigo ver alternativas, eu consigo me reinventar, eu consigo buscar alternativas. Se eu não consigo sozinha, eu pelo menos preciso saber aonde eu posso buscar essas alternativas. Por quê? Porque o mais importante, como nós já falamos aqui também, é as parcerias que a gente precisa efetivar. É essa busca de não mais fazer sozinho. Essa também é uma atitude de motivação, de buscar as pessoas certas para estar nos lugares certos e fazendo a coisa certa, em busca de um objetivo comum. Então, todo esse motivo para essa ação vai vir desses dois pontos de vistas. Ou a visão pessimista, que vai me atravancar,
ou a visão otimista, que apesar de tudo ainda eu consigo me reinventar. Exatamente, é importante, é fundamental ter todo esse conhecimento e sempre o que nós também sempre trabalhamos aqui nas nossas lives é que tudo está coligado em quê? O autoconhecimento, né? Você tem que entender quais são as suas fraquezas, quais são as suas potencialidades e principalmente nesse momento de caos, nesse momento de adversidade, nesse momento de incerteza ao qual o cenário econômico se encontra, né, e toda a sociedade mundial, né, de certa forma, planetária. Então, é fundamental que você se conheça e comece a trabalhar esses pontos, mesmo que você tenha esses pontos, como a Cirlei acabou de falar, pessimista, você tem a capacidade, através de grandes profissionais, né, como a Intred também, de trabalhar isso e você começar a mudar esse teu lado pessimista e passar a ter uma visão mais otimista, né? Fácil? Claro que não vai ser fácil, mas é uma decisão, né? Então, é uma decisão que você tem que ter, nesse sentido, em prol de um todo. Em prol de você mesmo, em prol da tua família, em prol da tua equipe e em prol, principalmente, da tua empresa, né? Então, é provável, assim, você tem que analisar. Se eu parar agora, depois de tudo que olhar para trás, de tudo que você já passou, tudo que você já construiu, muitas vezes iniciando uma empresa do zero, né? Então, vai parar agora, né? Vai parar adiante. Eu sei que o cenário é difícil, sim, mas você também já passou, né? Um líder ou um empresário já passou por situações desafiadoras também demais, né? Em todo sentido, em termos de doença, em termos de financeiro, em termos de vários nãos, né? E entrar no mercado, e penetrar no mercado. Então, assim, do conhecimento que teve que ter ao longo do tempo também, e quer queira ou não, as pessoas vão se lapidando. Então, assim, antes de desistir, dá uma olhada para trás e vê o que você ultrapassou e já venceu, né? Então, diante disso, aí você mesmo busca a motivação, né, da raiz, tira aquela motivação do início, de quando você começou do zero, muitas vezes, né? Que a maioria das empresas começa do zero. A Contrec Contábil começou do zero, né? E construindo tijolo por tijolo. Então, quando a gente olha, tem aquele dia que está desmotivado, mas olha para trás, espera aí. Agora não é mais a glória, né? A Contrec não é mais da glória. A Contrec é do povo, da sociedade, são das empresas que ela trabalha, é da equipe que ela está formando, né? Então, é de um todo. Então, a gente começa a olhar, a gente começa a criar essa responsabilidade. Então, é esse sentimento que o líder, né, seja ele líder, mesmo microempreendedor, que trabalha normalmente sozinho, é dono de sua empresa, não tem funcionário, é ele só ali. Então, ele tem que buscar muito mais subsídio interno, intrínseco, né? Para poder se sobressair e poder buscar, dizer, não, eu tenho um objetivo, qual é o meu propósito, né? Como a Cirlei muitas vezes fala, o que te motiva, né? O que te faz acordar todos os dias e trazer isso todos os dias, né? Agora, mais do que nunca, acordar com esse sentimento. Né? Fácil? Claro que não, mas é preciso cada vez mais. Né? Rui, o que você tem a dizer sobre isso, Rui? Eu estava pensando agora, enquanto a Cirlei estava falando, e você também falando, né? Eu lembro que nós falávamos desde o começo sobre a saída de todo esse processo, ela não vai se dar cada um sozinho individualmente. E agora à tarde eu estava ouvindo uma live com o filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele estava falando exatamente isso. É maravilhoso. Aquela ideia anterior que a gente tinha, né, de tentar resolver sozinho, ela está ultrapassada, né? Nós temos agora que nos darmos as mãos, que nos juntarmos para enfrentarmos tudo isso que nós estamos enfrentando e para sairmos, né? Porque a ideia é nós sairmos juntos. Não é eu sair, não é a Intrépid sair, não é a Contrec sair. Não, nós temos que sair, né? Porque o problema não é individual. Tudo isso que nós estamos vivendo é um problema coletivo. E como um problema coletivo, ele exige soluções também coletivas. E aí, cada um tem que dar a sua contribuição. Né? E hoje, né, a Cirlei falou assim, vamos falar com os líderes, por quê?
Porque se tem alguém que, digamos assim, está numa situação de maior cobrança e precisa primeiro arrumar motivação para fazer aquilo que ele tem que fazer e depois ele provocar os seus comandados, os seus colaboradores, os seus parceiros de trabalho, assim por diante, é o líder, né? E o líder ele tem que arrumar motivação para ele mesmo e ele tem que conseguir motivar o outro. Agora, ele só consegue motivar o outro se ele estiver motivado. Né? Ele tem que quebrar essa primeira barreira. Essa primeira barreira tem que começar com ele. Se ele não quebrar essa barreira, qualquer dificuldade com a equipe, qualquer estresse que tiver na equipe, ele recua. Né? Então, em vez de motivar a equipe, ele vai causar mais o caos na equipe, mais o medo, mais o estresse. Então, cria aquele efeito dominó negativo. Então, é preciso realmente, como o Rui está dizendo, ele tem que primeiro se entender, né? Pode continuar, Rui. E para isso, logicamente, né, aquilo que você falou anteriormente, nas nossas lives nós temos insistido nisso, né? A importância do autoconhecimento, de você buscar saber quem é você, quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, né? E verificar até, inclusive, onde você tem uma certa deficiência. E nesse processo de retomada, de recomeço, de enfrentamento de tudo isso, trabalhar essas dificuldades, né? Potencializar elas, para poder exatamente ter energia para passar por tudo isso e aí também poder conseguir ajudar tantas pessoas que precisam. Porque, assim, nós estávamos numa rotina, né? Vamos dizer assim, a gente dormia, acordava num determinado horário, né? Fazia higiene pessoal, tomava o café, ia para o local de trabalho, ou ia para a escola, depois ia para o trabalho, voltava, fazia lá a sua jornada, tinha lá toda a sua rotina no local de trabalho e voltava para casa. Grande parte da população, uma boa parte continuou, mas uma grande parte ela teve que mudar completamente essa rotina. Essa rotina não existe mais. Né? Não existe. E aí, a gente fica assim meio... A gente usa a expressão popular, né? Parece uma barata tonta, né? No primeiro momento. Né? E a gente precisa se reencontrar, porque se a gente não pode permanecer, né, nessa instabilidade. A gente tem que se reencontrar. Né? E principalmente... pode falar. E principalmente agora que os grandes empresários, quando recomeçam, é assim, volta a trabalhar todo mundo. Mas voltou de forma tudo errada. Né? Tanto é que houve essa explosão de novamente aqui, principalmente aqui em Curitiba, né, que estamos aqui em Curitiba. Por quê? Porque voltou de forma inadequada. Então, assim, a liderança, os gestores das grandes empresas e das empresas, seja ela qual porte, não se atentaram a esse ponto. Se atentaram só ao ponto econômico, né? Então, abriram de qualquer jeito, de qualquer forma, e não se atentaram. E, se a gente não fizer de forma correta, vamos fechar as portas de novo, né? E é o que aconteceu. É o que está acontecendo em vários estados, né? E que, aliás, nós cantamos essa bola. Acho que lá em abril já falava isso. Nós já falamos sobre isso lá em abril. Se quer voltar e se vai voltar... Medidas preventivas, exatamente. As medidas preventivas para voltar. Os cuidados ao voltar. Por quê? Porque não estava resolvido o problema. E eu acho que esses gestores não estão assistindo nossas lives, Silvia. Eles deveriam assistir. Tá vendo? Tem que assistir. Tem que assistir as perderam muito. Então, e aí o que acontece? Essa história de vai, volta, vem, volta, fecha, abre, isso também gera ansiedade. Então, se nós tivéssemos tido uma orientação que nós estávamos tendo até um determinado período aqui no Paraná, vou falar agora do Paraná, e que nós estávamos fazendo a lição de casa e estava bonitinho, nós estávamos conseguindo segurar a situação. Aí o que aconteceu? Descuidou, abriu, pensou no econômico, não pensou na realidade que nós estamos vivendo, o que ocorre? Agora tem que voltar para trás. E temos que fazer essa volta. Então, essa ansiedade, agora abre, não abre, fecha, não fecha, abre, fecha, reabre, e essa loucura toda cria mais ansiedade do que se nós ficássemos calmos, ficássemos no isolamento social, fizéssemos as nossas atividades no home office, conseguíssemos nos reinventar e voltasse para valer, com todos os cuidados, com todas as atenções necessárias. O que aconteceu? Quiseram só voltar, mas não pensaram nas consequências. E hoje nós vamos pagar alto, um preço alto por isso. E essa desmotivação ocorre devido a essa incerteza que estamos vivendo.
Porque quando nós falamos em motivação, nós falamos em comportamento, nós falamos em temperamento, em atitudes, em hábitos, né? Aquelas pessoas que têm o hábito sempre de reclamar de tudo, de ver tudo sobre o aspecto negativo, de querer praticar o que a gente já falou aqui na live também, que são as revoltas, sabe? Vamos fazer festinha clandestina, vamos para o shopping sem função nenhuma, vamos para a rua, sabe Deus fazer o quê? Não quero usar máscara. E o problema que já deu e está dando sobre essa questão de usa, não usa, o não usar a máscara, porque não é usa, não usa, é usa a máscara. É necessário. É necessário fazer esse processo. É pensar no coletivo. Hoje não é mais uma questão somente sua. Hoje é uma questão de uma lógica coletiva. Agora estão querendo parar as vendas, controlar vendas de bebidas. Por quê? Porque as pessoas estão na ausência de um projeto de vida, na ausência de um reinventar-se, na ausência de um buscar algo melhor para si, está vendo o quê? Na bebida, uma forma de acalmar, uma fuga, né? De controle, de tentar voltar para a zona de conforto. Então, o que está acontecendo? Nós precisamos entrar num ritmo que é o ritmo de não tem volta. E nós não temos ainda um que fazer lá na frente. Portanto, nós não podemos pensar lá na frente. Nós temos que pensar no aqui, agora. E agora. Exatamente. O que eu estou fazendo para mudar? Nós iniciamos, Glória, aqui na Intrépides, um ciclo de palestra que a gente está chamando de... como que é o nome que nós demos lá? Segunda temporada. Segunda temporada. Tá? Já sugiro para você também a gente fazer a segunda temporada. E a segunda temporada nós estamos chamando de recomeço. Como recomeçar? Sabe? E aí nós estamos trazendo essa referência. Como você quer voltar? Ou o que você já fez para voltar? Qual é a motivação que você está tendo para esse recomeço? Para esse retorno? As pessoas só querem voltar para onde? Voltar para quê? Não é para quê? Exatamente. Então, o que a gente está constatando? Eu só quero voltar, mas eu não tenho nada de diferente, ou eu não tenho uma alternativa para esse voltar. Então, isso não está tendo, as pessoas não estão tendo motivação. Então, se o líder ele se trabalha, e aí nós estamos entrando com o quê? Nós estamos oferecendo online 3 palestras para início, que são temas que vai ser necessário para esse voltar, Glória. Um deles, inteligência emocional. As pessoas têm que fazer um trabalho de inteligência emocional, de entender o que é esse fator da inteligência emocional, de que nós precisamos nos trabalhar. Inteligência emocional, eu trabalho em mim primeiro. Para eu ter a inteligência emocional, para conseguir trabalhar com o outro. É um auto-coach, né? Na realidade, né? Você está fazendo um auto-coach. Uma autoterapia. É um autoconhecimento. Exatamente. Porque aí vai entender, como a gente sempre está batendo na mesma tecla, porque não tem como a gente fugir desse nicho, né? Desse tema, dessa parte. Não tem. Sim. Tem que ter esse autoconhecimento. E cada um tem que parar um pouco, fechar os olhos e entender quem sou eu, né? É a parte mais difícil, né? Muitas vezes não é nem o mercado, não é nem a parte externa, não é nem o que está acontecendo lá fora que está sendo mais preocupante, assim que é mais desafiador. O mais desafiador, na minha concepção, acredito que também é de vocês, é o autoconhecimento, né? Tem muitas pessoas que levam, né? E esse autoconhecimento é constante, não é que a gente já sabe de tudo como é que nós somos, não. A gente começa a entender um pouco melhor a partir do momento de vários conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e a gente vai se modelando, se lapidando. Mas isso aí, essa parte de autoconhecimento é necessário, né? É essencial para qualquer coisa. Então, se você não tiver esse autoconhecimento, esse autocontrole, essa inteligência emocional, o mundo lá fora pode estar maravilha, tá? Assim, um paraíso. Mas se você não
não parar para ter esse autoconhecimento, identificar o que te motiva, o que te faz feliz, o que te faz infeliz, o mundo pode estar maravilhoso, mas você ainda vai sentir o caos, não está bom o mundo ainda, entendeu? Exatamente. Então, principalmente agora que o mundo está nessa problemática, nesse cenário constante da parte da política, da parte do cenário econômico, da parte do próprio vírus em si, né, do coronavírus. Então, é uma conjunção de várias situações que é cada vez mais importante agora você fazer um autoconhecimento. Sim. E principalmente o líder. Por quê? E o líder, normalmente as grandes empresas têm a liderança e tem os gestores acima da liderança. Esse também é fator essencial. Esse gestor também ele tem que entender que ele tem que estar motivado, ele tem que estar no contexto correto dos resultados que a empresa precisa, mas também ele tem que ser um líder auxiliar, né? Um líder humano, para quê? Para entender o seu liderado e ali o liderado começar a entender as pessoas, a equipe que ele está liderando. E assim fazer um efeito dominó positivo. Isso mesmo. E aí, Glória, não pode falar. Eu quero utilizar aqui para mostrar o que nós fizemos lá na nossa palestra, com você aqui também. Olha só. Olha só. Que lindo. A semana passada, e eu quero mostrar para vocês, pessoal, como que funciona, então, a motivação, a sementinha. O que nós começamos a trabalhar? É de feijão? Nós somos girassol. Girassol. Oh, e aí, é minha planta preferida. Ai, que lindo, eu sabia. Alguma coisa me falou, eu tenho que compartilhar com a Glória também. Então, veja só, gente, nós somos essa sementinha aqui. Isso. Né? Essa sementinha aqui, ela carrega, segundo Aristóteles, toda a potência de uma árvore, no caso do girassol, daquele pé lindo de girassol, aquela flor maravilhosa, está dentro dessa sementinha aqui. Mas ela é o girassol? Ela é o girassol. Só que ela é a potência do girassol. Aí o que a gente fez, Glória? Durante a palestra, nós plantamos a simbologia de que todos nós, então, nós estamos aqui. Olha quantas pessoas que tem aqui dentro. Quantas potências aqui. E durante a palestra, a gente foi explicando que para que essa potência se desenvolva, ela precisa de primeiro ter a motivação. E quem é que dá essa motivação? Se eu pegar essa semente e jogar ela em qualquer lugar, ela não vai ter a motivação adequada. O que é a motivação para essa semente? Crescer, mas ela não vai ter a raiz, né? Ela vai até crescer, mas não vai ter a raiz, não vai frutificar do jeito que era preciso. Pode ser que passe um passarinho. Come ela. Vai virar alimento de um passarinho. Vai ser útil. Vai ser útil. Mas não vai cumprir a função dela, a missão dela. Então, o que a gente fez? Nem público, nós plantamos e dizemos para as pessoas, vocês agora podem confiar que nós daremos para vocês toda a motivação, que é um solo fértil, que é luz, água e glória. Atenção, porque tudo isso faz com que eu preciso olhar essa plantinha, Glória. Olha o que nós dois estamos fazendo. Nós precisamos olhar essa plantinha pelo menos 2 vezes no dia. No dia, está correto. Dá amor, dá atenção. Olhar se a água não está... se não está sobrando água, porque ela pode morrer afogada, pode morrer, fica podre, estraga. Se está faltando água, vai morrer sem água, vai morrer seca, vai... Olha só, assim também é os líderes. Você tem na sua mão, junto com você, uma equipe. Muitas potências. E quem faz isso, gente, é o líder. É o líder, é a liderança. Tem que estar com essa atenção. É o líder que tem que estar com esse cuidado. É o líder que não pode deixar no canto, escondidinha. É o líder que tem que trazer para a equipe, que tem que trazer para o cenário. É o líder.
Olha, hoje eu estava conversando com o Rui. As sementinhas estão todas aqui, olha. Dá uma vontade. Só que se eu forçar a barra, eu posso prejudicar. Eu tenho que ter paciência. Porque olha só o tamanho que está essa daqui. Olha o tamaninho que está essa daqui. Elas crescem em ritmos diferentes. É motivação diferente. Está tendo todos os recursos, tudo igual. Mas olha lá, tem uma que está agora começando. Tem uma que nem saiu ainda. E eu tenho que ter o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo respeito. E não tentar arrancar das pessoas, no momento errado, aquilo que ela não está pronta ainda para oferecer. Mas ela vai oferecer. Ela vai. Exatamente. É um entendimento, né? É um entendimento do contexto, é um entendimento, né? Assim, até pesquisas lá nos Estados Unidos fizeram com copo, né? E colocaram a semente e fala bonitinho com aquela plantinha, com aquela coisa, e outros ele reclama naquela plantinha, outros eles deixam para lá, não dá nenhuma atenção. E viram que aquela plantinha que ele dá todo o amor, toda a atenção, todo o carinho, né, tem uma comunicação. Então é isso que o líder tem que entender. É a parte da comunicação com os seus liderados. Né? Como comunicar, a parte de elogiar, a parte de incentivar, que vai surtir efeito, vai frutificar. Exatamente. Eles fizeram essa experiência, Glória, com arroz e fizeram com a plantinha. Aquela plantinha que eles não conversavam, aquela plantinha que não tinha atenção, que não recebia carinho, ela recebia tudo que a outra recebia. Só que ela recebia também o quê? Xingamento, maltratava, ignorava. Ela não se desenvolveu. Então, a gente está usando essa simbologia, a gente queria trazer para você também, para a Contrec também, essa mesma referência. E nós vamos continuar cuidando delas. Por quê? Porque nós queremos ver até daqui semanas, porque serão 6 lives, e nós podemos fazer junto com você a mesma dinâmica, e nós conseguimos observar daqui 6 semanas como estará as nossas potências. Como estará a nossa equipe, como estará a nossa família, estarão os nossos amigos, que mesmo distante, nós podemos estar influenciando positivamente, dando uma referência, trazendo uma informação, cavucando a terrinha, levando uma energia. Mexendo. Muitas vezes a gente tem que mexer, né, para motivar em certas situações. Você tem que dar aquele saculejo naquela pessoa que às vezes insiste em ficar naquele pessimismo, naquele mundo fechado, naquela coisa, não, nada dá certo para mim, tudo dá errado, não consigo nada. Então, assim, muitas vezes o líder, né, de modo geral, né, a liderança, tem que dar aquele saculejo naquela pessoa e dizer, você tem uma potencialidade gritante dentro de você. Agora precisa que você reconheça. É preciso que você, primeiro, se valorize, né? Encontre os seus valores, encontre suas competências e sempre cai naquela parte do autoconhecimento, né? Então, assim, o líder vai dar aquele saculejo. Então, a comunicação, o elogio, a consistência, a persistência, exatamente, no liderado, é pertinente, porque tem pessoas da equipe que o líder não precisa nem fazer muitas situações, que ele já tem um processo motivacional dentro dele ali, que ele mesmo vai buscando e vai até ajudar até o líder, né, a administrar com a equipe. Mas também já tem outros que estão ali, já cabisbaixo, já são mais negativos, já acham que tudo vai dar errado, e já acham que vai ser demitido, ou que a empresa não vai continuar crescendo, prospectando para poder manter a equipe. Então, assim, nesse grupo é que o líder tem que ter um conhecimento. Por isso que o líder tem que entender a sua equipe, né? Tem que ter um entendimento de cada um. Ele não pode tratar o todo como igual. Não pode, como você agora acabou de abordar, né? Aí a plantinha, né? Mesmo dando. É que nem a mãe, assim, a gente vê assim, né? Minha mãe, por exemplo, né? 8 filhos, os outros vão ser iguais? Não, né? Os outros vão ter a mesma capacidade, o mesmo desenvolvimento? Não. Então, cada um vai buscar. Então, o que a mãe faz ali? A mãe não desiste de nenhum.
né? A mãe está ali sempre dizendo assim, ó, meu filho, você vai conseguir. Né? Eu me lembro quantas vezes eu chegava às vezes chorando da escola, mãe, eu não fui legal na prova, etc e tal. Ela disse, calma, você vai conseguir. Entendeu? Então, isso é o papel do líder. É entender quais são as fraquezas da equipe. Sim. E aí, ele começar a trabalhar individualmente. Ou seja, qual é o papel hoje do líder, principalmente nesse cenário? É começar a entender a equipe e começar a trabalhar de forma personalizada. Ou seja, cada funcionário, cada colaborador, de forma diferenciada, porque cada um traz uma característica diferente. Sim. Exatamente. Então, tem que ser trabalhado isso de forma constante, e ele tem que ter esse entendimento, ele tem que ter esse autoconhecimento dele e o autoconhecimento de toda a sua equipe. Conhecer, ter uma liderança mais auxiliar, ou seja, passar mais a ouvir o colaborador, para poder, a partir daí, ele começar a mexer aqui com aquele colaborador, eu tenho que usar tais termos, eu tenho que usar tal técnicas para poder motivá-lo e ele se interar com a equipe. Ele começar a fazer todos, né? E ajudando mutuamente. Isso mesmo. Maravilha, exemplo, adorei seu exemplo da Intrépides, assim, amei, né? E é exatamente isso, essa simbologia que vocês acabaram de apresentar é extraordinária, porque exatamente o ser humano é assim, né? Nós somos assim. Sim. Então, e na sociedade, na empresa, na família, na comunidade, na sociedade, sempre vai ter pessoas que vão ter as mesmas oportunidades e vão reagir de forma diferenciada. E por que isso, né? E como identificar isso e como fazer essa transformação. Isso mesmo. Isso mesmo. Travou um pouquinho. Isso pode continuar, Silvia. Rui, quer dar uma palavrinha? É porque está travando um pouquinho aí a internet. Deu uma travada. Deu uma travada. Mas tudo bem, deu para entender você. Então, quando a gente fala assim da necessidade do líder saber cuidar, isso que você destacou também, Glória, é exatamente isso. Para eu poder cuidar dos meus colaboradores, né, cuidar daqueles com quem eu trabalho, eu preciso conhecer cada um deles, né? Como você falou, porque cada um deles exige uma forma diferente de tratamento, né? E se a gente tentar falar com todo mundo da mesma forma, né? Não vai ter resultado. Não vai conseguir resultado, né? É um pouco aquela história que às vezes os filhos falam assim para a mãe, ou para o pai, né? Mãe, mas vai todo mundo, né? Aí aqui que o pai e a mãe falam, mas você não é todo mundo. Quer dizer, isso tem toda a lógica, todo sentido assim, cada um de nós somos únicos, né? Cada um de nós temos uma característica diferente, uma personalidade diferente, uma maneira diferente de reagir, né? E aí a gente precisa nos conhecer, né? E um processo de conhecimento, né, passa por uma análise de perfil pessoal, profissional, comportamental. A gente entender assim, quem eu sou, né? Aquela pergunta que você fez inicialmente, né? Quem eu sou, né? E aí, esse processo de análise é fundamental para poder entender, inclusive, qual é o meu estilo de liderança. Né? Para poder, porque assim, se eu não sei qual é o meu estilo de liderança, né, liderando corretamente. Tá? E o líder hoje passa por um conflito, até de descobrir qual é o caminho que ele vai adotar para poder realizar essa motivação com a equipe. Então, assim, além das palestras com esses temas variados aí que nós falamos que estamos lançando agora, inclusive fazendo as lives, provocar essa necessidade. Então, deu uma travada um pouco. Deu um pouquinho travado. A internet de vocês está travando um pouquinho, a gente não consegue escutar.
Travou? Tá travando um pouquinho, Cirlei e Rui. Aí por isso que a gente não está conseguindo entender o que você está falando. Tá conseguindo entender? Tá Então, na travando. resiliência, deixa eu resolver. Melhorou? Não, ainda não. Não melhorou. Ainda não. Deve ser o sinal. Provavelmente. Será que entramos novamente? O que você acha, Glória? Não, agora voltou, melhorou. Tá melhor. A sua voz, que aí não estava ouvindo, você estava ficando bem assim. Então, o que é a resiliência? A resiliência é um estado de motivação, aonde você sabe que em alguns momentos, e o líder precisa saber disso, que ele tem que recolher, é a história da vareta, né? A vareta que cede para passar aquele momento difícil, mas não perde a expectativa de que a missão tem mesmo que dar uma parada, dar uma acalmada. É o bambu, né, Glória? É o bambu. Essa história do bambu, a correlação do bambu, né, que a gente também já sempre traz na live, é excepcional, né? Assim, né? Que ele se curva para passar a tempestade, deixa passar a tempestade e depois ele se ergue de novo. Mas por que acontece isso? Porque ele teve o bambu de forma sábia na natureza, né, perfeita, ele sabe que teria que criar raiz profunda. Então, essa raiz profunda que dá sustentabilidade para vir qualquer tempestade, ele vai cair, ele vai curvar e ele vai se levantar de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário, né? Então, na vida, na realidade, né? Se a gente pegar esse conhecimento do bambu, né? Essa analogia nesse sentido, e trazer para a nossa vida, quantas vezes levamos tombos, né? Levamos tombos e aí vamos continuar no chão ou vamos nos erguer? Né? Verificar o que foi que nos provocou a queda e dizer, não, vamos nos fortalecer e cada crescida, cada retorno, ser mais forte. Né? Exatamente. E essa simbologia do bambu, com a própria semente que nasce e tal, e que vai ceder... O grande problema na nossa cultura é que parecer que ceder e se acalmar para que a tempestade passa, chamou de fraqueza. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Então, se um líder ele tem essa inteligência emocional para conseguir verificar qual é o momento em que a equipe está, que fase desse desenvolvimento da equipe ela está, e sabendo essa fase, como na história da semente, eu preciso medir, eu preciso tocar, eu preciso estar perto da minha equipe, eu preciso afofar a terra se for necessário, eu preciso colocar água, eu preciso diminuir a água, eu preciso levar para o sol. Então, esses recursos é que o líder precisa conhecer para poder saber usar na fase em que a equipe está. Não dá para generalizar. Então, fazer hoje um trabalho de motivação com a equipe é, primeiramente, fazer uma análise de que fase a equipe está, conhecer a equipe, para conseguir direcionar o que fazer com essa equipe. Então, é um trabalho em que o líder ele precisa ter essa formação, estar preparado para essa fase. Eu estou assessorando uma equipe de Minas Gerais, aonde a empresa está se preparando para voltar em setembro. Mas ela está começando o trabalho em julho. Ela não está esperando chegar setembro. Ela está fazendo um mês antes um trabalho de conscientização, de treinamento, de palestras, de convênios. Como voltar, né? De como voltar, por quê? Porque essa parte do vírus, do coronavírus, não vai cessar em julho, nem em agosto, né? Nem em setembro. A gente torce que chegue logo uma vacina, porque só vai realmente parar e voltar, entre aspas, uma normalidade, entre aspas, que não existe mais normalidade, não existe mais esse normal, após uma vacina, né? Onde vamos, a sociedade no todo, né, planetária, vai ter uma tranquilidade de voltar, entre aspas, mas assim, com mais segurança. Então, assim, as pessoas têm que se adaptar, né, nesse cenário. E o que fazer nesse cenário, como voltar?
Então, é isso que essa empresa está fazendo. Ela quer voltar, mas de forma precisa e de forma que não precise, de novo, recuar. Ela quer dar continuidade no processo dela, né? Então, ela teve esse conhecimento, teve esse entendimento e está buscando, sozinha eu não consigo, né? Então, vou buscar uma empresa, né, competente para poder nos dar esse suporte, né, criar essa raiz junto conosco, que são competências que não é nossa, né? Então, é esse entendimento que o líder também tem que buscar, entender, por isso que é importante fazer esse autoconhecimento e ele entender, assim, não, essas competências eu não tenho ainda, né? Não é que eu não tenho ainda. Então, assim, mas eu tenho condições de buscar profissionais competentes, né, no mercado, a Intrept recomendo 100%, para poder criar essa raiz ao qual eu não tenho ainda esse conhecimento. Sim. Se eu for fazer isso sozinho, né, ou sozinha, o que vai acontecer? Vai levar anos, né? Vai levar meses e meses e meses e meses para eu poder me erguer. Então, se eu tenho esse entendimento, aí a partir daí, o líder ele tem que ter esse conhecimento, quais são as suas fraquezas. Porque a partir daí, ele vai dizer, poxa, eu tenho fraqueza sobre isso, vou buscar uma empresa que possa me auxiliar, um profissional, realmente, um coach, né? Um profissional terapeuta, e etc. Ver quais são as competências que ele está precisando e dizer, sozinho eu não consigo. Tem que ter esse conhecimento, né? E tem que ter também essa humildade de entender, mesmo os grandes líderes, ele também tem fraquezas, né? Nós temos fraquezas constantemente em alguns pontos. Então, temos que entender, não, essa parte aqui não me cabe. É que nem uma empresa, por exemplo, a Contract Contábil começa, mas a Contract Contábil sabe que ela não pode ter conhecimento de tudo. Sim. Né? Então, o que tem que fazer? Tem que pegar um advogado para fazer uma parceria, tem que pegar um outro profissional na área, por exemplo, a Intrept, né? Nossos parceiros, na área da Intrept, que puxa para cá, vem para cá e traz o conhecimento de vocês, do Google, da Cirlei, vem para cá. Vamos unir forças, né? Aí pega o Joel também, que é um executivo de venda, de negócio, na parte de marketing digital, que não é a competência da Contract Contábil, né? Não temos essa competência, temos conhecimentos rasos, mas aí pega um profissional desse entendimento. Vamos unir forças. Por quê? Porque eu tenho uma força que você não tem e você tem a força que eu não tenho. Sim. Então, assim, se a Contract quisesse hoje, não, eu vou ser um expert na parte de marketing digital. Veja quanto tempo ia desprender nesse ponto e veja o quê? Ia enfraquecer qual a parte? A parte da contabilidade, a parte financeira, a parte dos clientes. Por quê? Porque eu deixei de dar atenção para essa parte para ir para uma área que não é minha. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é esse entendimento que a Contract, entendendo esse processo, e a Intrept também, está buscando sempre parceiros que façam essa unificação. Né? Que façam essa união. Como a Thaís, né, lá do Rio de Janeiro, disse aí agora há pouco, que juntos somos muito mais, de certa forma, né? É a união, né? Então, assim, o líder com a equipe e com os parceiros. Exatamente. Em conjunto. Exatamente. E tem até um poema, um texto sobre a questão da liderança, que compara e faz a representação com o V dos gansos, a forma de voar dos gansos. Então, o líder é esse sábio, é essa pessoa que tem essa visão de que ele precisa, às vezes, revezar com outras pessoas para que o bando, para que a equipe grupo, funcione bem. Então, e o Eduardo Galeano tem uma frase que eu amo de paixão: nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, nada é definitivo. E nós temos que estar pronto para essa mudança. E aí estão perguntando para nós, mas em tempo de pandemia, treinamento não consigo fazer na empresa, o presencial não tem como. Faltam 14 segundos para terminar a nossa live. Não, termina. 30 segundos. E aí, o que nós estamos propondo? Todos os trabalhos